Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social, mestre em serviço social e eu tô hoje aqui para dar continuidade na aula de LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, número 8742 de 1993. Hoje nós vamos falar de diretrizes e princípios. A gente já gravou uma aula aqui no canal sobre os objetivos da assistência e eu te indico que você veja as duas aulas na sequência. Porque as questões de concurso costumam fazer um paralelo entre o que é objetivo, o que é diretriz e o que é princípio, tentando te confundir para você errar trocando um pelo outro, tá? Então, eu te indico a ver os dois vídeos na sequência porque vai te ajudar a memorizar a diferença entre cada um deles. Então, se você está se preparando para concurso, vem comigo que agora a gente vai falar de diretrizes e princípios. Bom, então para começar falando de diretrizes da assistência social, prevista lá no artigo 5º da LOAS, a gente vai ver que são 3 diretrizes. A primeira, descentralização político-administrativa. A segunda, participação da população. E a terceira, primazia da responsabilidade do Estado. Vamos entender o que é cada uma delas? Se você assistiu a aula que a gente gravou aqui sobre a LBA, que foi a primeira instituição responsável por executar assistência social no Brasil, você vai ver que na época da LBA, o comando ele era centralizado na União, na LBA, e ela transferia para a sociedade civil a execução das ações de assistência, especialmente para as instituições filantrópicas. Com a LOAS e a instituição do SUAS, a política de assistência social, a sua gestão, ela passa a ser descentralizada, tanto política como administrativamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gestão ela vai se dar no âmbito da União, dos estados e dos municípios. Cada âmbito da federativo, da gestão, ele vai ter autonomia para executar a política, claro, de acordo com suas atribuições. As atribuições elas não se misturam. Tem um artigo na LOAS que vai só detalhar a diferença de atribuição entre gestão, entre União, estados e municípios, que basicamente é o quê? De uma maneira bem rápida e simples. A União cabe financiar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que a gente vai ter uma aula falando sobre BPC. Então, é financiar o BPC, normatizar, tá? O que é normatizar? É você criar regramentos, criar documentos dizendo como que as coisas têm que funcionar para haver um padrão em todos os municípios do Brasil, que são muitos, né? São mais de 5.000 municípios. Então, tem que ter essa normatização e ela vem da União. Além disso, ela vai cofinanciar serviços que são executados dentro da assistência nos municípios. A lei ela vai detalhar uma série de ações, mas basicamente vão se resumir a isso: a cofinanciamento e a normatização. Aos estados, cabe monitorar, ou seja, dar suporte para os municípios na execução, porque aos municípios cabe executar. Quem de fato vai exercer, praticar a assistência é o município que está mais próximo do seu cidadão. E aí o Estado ele vai monitorar essa execução, vai avaliar e vai ajudar. Esse monitoramento ele não vem no sentido de fiscalizar, vem no sentido de ajudar para que esse município faça da maneira correta como está previsto nas normatizações. É basicamente isso. E também o Estado tem a função de cofinanciar. Só que a gente sabe que o cofinanciamento do Estado ele é um pouco fraco, pelo menos aqui no estado do Ceará. Se no seu estado ou em algum outro local você tem conhecimento que haja um cofinanciamento mais robusto em relação aos estados para os municípios, comenta aqui no canal e me diz aonde é esse estado, que aí a gente pode ir dialogando. Mas aqui no estado do Ceará, o que eu tenho percebido é que há um cofinanciamento muito baixo em relação aos estados para os municípios.
E falando basicamente dos municípios, qual a obrigação deles? Executar a política de assistência social, tá? E aí, para todas as ações de contratação, de tudo que é feito na LOAS, basicamente vai ser feito pelo município. E para isso, ele tem que receber cofinanciamento do Estado e também federal, vindo da União, certo? Basicamente, as diferenças são essas, que existe de atribuição específica, mas tanto a União como o Estado, como os municípios, eles têm essa descentralização político-administrativa, o que foi uma grande vantagem e veio em fazer oposição com a centralidade que existia na época da LBA, antes da Constituição de 1988, ok? Entendeu direitinho? Em relação à participação da população, também foi um ganho que a gente teve com a Constituição de 88. Por quê? Essa participação ela vai se dar, inclusive, no âmbito da gestão da política. Não é só uma participação assim como mero usuário, é no âmbito da gestão da política. Essa população ela vai ter direito a participar, que a participação, no caso da assistência e de outras políticas públicas, vai se dar de duas formas, por meio de conselhos e conferências. A gente também vai ter um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre conselhos e conferências da assistência social, porque isso também cai em prova. Então, a gente vai gravar um vídeo específico só para isso. O que você tem que saber aqui é que participação da população é uma diretriz prevista na LOAS. Antes de falar da terceira diretriz, eu vou te mostrar que essas duas diretrizes, descentralização político-administrativa e participação da população, também são diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 204. Então, o artigo 5º da LOAS, que estabelece as diretrizes, ele copiou as duas diretrizes da Constituição, que são essas duas primeiras, e acrescentou mais uma diretriz, que é a primazia da responsabilidade do Estado. Então, essas diferençazinhas é importante você atentar, porque se a questão disser, segundo a Constituição Federal, marque as opções que estabelecem as diretrizes da assistência, são duas, descentralização e participação da população. Agora, se ele disser, segundo a LOAS, quais são as diretrizes? Marque a opção correta. São 3. Vai incluir também primazia da responsabilidade do Estado, que é o quê? Nada mais é do que o Estado chamando para si a responsabilidade de agir. É a obrigação do Estado agir de maneira primária, né? Assim, de maneira primeira. Ele é o ente responsável por algumas ações de assistência social. Quando ele não executar propriamente dito, ele tem que delegar para alguém, para uma entidade, que a gente também vai falar sobre isso. Ele pode delegar, mas a responsabilidade primeira é do Estado. Entendeu a diferença das 3? Pronto. Eu vou passar aqui esse slide só para te ajudar a memorizar o que eu acabei de falar. As diretrizes previstas no artigo 5º da LOAS são as mesmas diretrizes previstas no artigo 204 da Constituição Federal de 1988, acrescidas, das duas lá, acrescida da primazia da responsabilidade do Estado. Então, na Constituição são 2, na LOAS são 3 diretrizes. Entendido isso? Pronto, aí você já está estudando do jeito correto para já ir memorizando para as possíveis pegadinhas que possam ter na tua prova, tá? E em relação à Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, o que ela fez? Ela acrescentou, além das 3 diretrizes já previstas na LOAS, ela acrescentou uma 4ª diretriz, tá? Então, se você pegar lá a PNAS, que é a Política Nacional de Assistência Social, você vai ver que estão previstas 4 diretrizes. Quais são elas? As 3 previstas na LOAS, que a gente já falou aqui, acrescida de centralidade na família. Isso é importante. Por quê? A PNAS foi criada em 2004. A LOAS foi aprovada em 1993. Então, veja que a LOAS em nenhum momento disse que a assistência social teria que ser feita, executada com centralidade na família, ou seja, tendo a família como referência. Foi somente em 2004
que na Política Nacional de Assistência foi estabelecido que a família seria o elo central de ação da assistência social para intervir nas vulnerabilidades sociais. Foi um caminho que foi adotado. Poderia ter sido outro, né? Não necessariamente era obrigado focar na família, poderia focar em indivíduos, em várias outras opções. Foi o caminho que a política de assistência social tomou. Se sua prova for uma prova CESP, que às vezes gosta de buscar autoras, não só a lei, geralmente prova de município ela vai se prender à letra da lei. Então, ela não vai te perguntar nada muito além disso. Mas se a sua prova for uma prova CESP, FCC, que são feitas buscando, né, algumas professoras como referência, ela pode te perguntar que você saiba a história do porquê disso, né? A assistência social, até esse momento, né, da entrada do governo Lula, ela sempre teve primeiras damas à frente da política. A partir do governo Lula, ele não coloca a sua esposa à frente da política, a então esposa dele, esqueci o nome da mulher do Lula, enfim, ela não vai ser a primeira dama. E quem vai ficar à frente são profissionais assistentes sociais, né? À frente da secretaria, o que foi um grande ganho. E nesse primeiro momento, as profissionais que vão estar à frente da Secretaria Nacional de Assistência são assistentes sociais saídas do programa de pós-graduação da PUC de São Paulo. E aí, esses profissionais, elas seguiram, né, uma linha de raciocínio vinda lá da Aldaís Sposati, que é uma autora que fala muito sobre a assistência social, e ela diz que a assistência social tem que ter centralidade na família. Então, aí é um pouquinho para você não ter que decorar, né, entender a história. Foi a partir desse grupo, né, que saiu da PUC de São Paulo, é uma universidade que tem lá, que a assistência toma para si a centralidade na família como forma de executar a política de assistência social, tá? Isso só vai te cobrar num concurso mais elaborado. Então, na PNAS são 4 diretrizes, não esquece. Mas, em geral, as provas só cobram a LOAS, no máximo a Constituição. Não é muito comum que elas desçam para a PNAS, mas caso isso aconteça, você já vai estar preparado, certo? E em relação aos princípios, aqui eu também vou falar um pouquinho mais rápido, porque alguns princípios se repetem em relação aos princípios da Seguridade Social. A gente tem uma aula aqui no canal falando sobre princípios da Seguridade Social. Se você não assistiu, assiste que é importante. Como a assistência social está dentro da Seguridade, então muitos desses princípios eles são copiados e trazidos para cá, mas não é 100% igual, tem diferença, é isso que a gente vai mostrar agora, ok? Então, para a gente memorizar quais são os princípios da Seguridade Social, tem até um mnemônico aqui que ajuda a memorizar, que usa a primeira letra de cada um desses princípios. Então, o primeiro inciso do princípio é supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. O que esse princípio está dizendo? Olha, a assistência social ela não foi criada para gerar lucro. Ela não tem que dar lucro. Ela tem que atender o quê? A necessidade da população. Então, há uma supremacia em atender a necessidade da população em relação a qualquer tipo de rentabilidade econômica. Óbvio, né? Para assistência social. Enfim. Inciso 2º. Universalização dos direitos sociais. Lembra que universalização também é um direito, aliás, é um princípio previsto lá na Seguridade Social, no artigo 94 da Constituição Federal, tá? A fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Esse é o papel da assistência. Algumas autoras, como a Ivonete Boschetti, vai dizer que a assistência ela é uma política de transição.
ela inicialmente faz o atendimento daquela população para que depois ela consiga se colocar no mercado de trabalho e vá ser atendida por outras políticas públicas, como, por exemplo, a Previdência. A gente sabe que às vezes isso não chega a acontecer de fato, né? Tem usuários que entram e ficam no âmbito da política de assistência porque não tem condição de sair dela. Mas, enfim. Inciso 3º, respeito à dignidade do cidadão, bem como a convivência familiar e comunitária. Não só é importante esse princípio, como ele inclusive aparece dentro do CRAS quando é criado, por exemplo, o serviço de convivência familiar e comunitária. É exatamente isso, botando em prática essa importância da convivência familiar e comunitária e dizendo que o cidadão ele precisa ser respeitado. Ele não pode passar por situações vexatórias no âmbito, por exemplo, do CRAS, quando ele vai solicitar, por exemplo, um benefício, né? Você às vezes fica fazendo perguntas vexatórias que constrange o usuário, então não pode, tá? Inciso 4º, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo equivalência às populações urbanas e rurais. Esse princípio, ele também está previsto lá na Seguridade Social, a gente até já falou sobre ele. Antes da Constituição de 88, existiam diferenças de tratamento entre a população urbana e rural, principalmente na Previdência. Existiam direitos garantidos para a população urbana, inclusive tinha uma estrutura só para a população urbana, que era o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, e uma estrutura semelhante ao INPS, só que com muito menos benefícios, era o Fundo Rural, né, que ficou conhecido como Fundo Rural, garantia auxílio, um benefício para a população rural. Só que esse benefício era no valor do salário, metade do salário mínimo, não eram benefícios iguais, né? Isso antes da Constituição de 88. Então, com a Constituição, a Seguridade disse, não tem mais diferença de tratamento para a população urbana e rural, não. Tem que tratar igual. Então, esse princípio ele volta aqui na LOAS, repetindo e reiterando a importância dessa igualdade, tá? E por último, 5º princípio, divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais. É muito importante a divulgação. Não adianta você criar um programa, criar um benefício e depois dizer, tá aqui, o benefício existe, mas ninguém vem procurar. Foi divulgado? A população sabe que esse serviço ou que esse benefício está à disposição dela? Então, divulgar é a primeira porta de entrada para você fazer com que a população venha, né, ao serviço, venha ao equipamento público ter acesso àquilo. Então, divulgação é fundamental. Eu também chamo atenção para isso porque, às vezes, alguns princípios se repetem. Universalização, igualdade, isso se repete lá na Seguridade. Divulgação não está previsto lá na Constituição, só aqui na LOAS. Então, você às vezes pode confundir na hora da prova e achar que não é um princípio. É um princípio sim, tá? Então, fica atento e memoriza, como eu já te falei, a diferença entre objetivos, princípios e diretrizes. Isso aparece em prova. Era isso que a gente tinha para falar agora. Se você gostou da aula, não se esquece de se inscrever, dar o joinha no vídeo e ativar as notificações para ver os vídeos futuros, que isso é importante. Tchau, espero vocês!